Amados irmãos e irmãs, quando os meios de comunicação em massa dizem que está para acontecer um fenômeno da natureza, um eclipse do Sol ou um eclipse lunar, quando fala, quem sabe, de algum meteoro que está para passar, então muita gente às vezes nem dorme, né? Só para ver aquele fenômeno. Ainda mais quando dizem, só daqui não sei quantos mil anos que isso vai acontecer, né? Então a curiosidade de ser testemunha deste fenômeno, deste sinal. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos mostra um sinal muito mais brilhante, muito maior e extraordinário do que tudo aquilo que poderia nos atrair a atenção. Um grande sinal apareceu no céu, nos diz o Apocalipse. Uma mulher revestida de sol, tendo debaixo dos pés a lua e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Este grande sinal é para nós, sobretudo, a proclamação da grandeza do nosso Deus, que realizou maravilhas e continua realizando grandes coisas no mundo por meio de Maria. Ela, muito mais do que aquela antiga Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira preciosa, perfumada, revestida de ouro, tendo sobre a tampa 2 querubins de ouro maciço, e onde Deus se manifestava, e dentro da qual estavam as tábuas da lei, um pote do maná, o pão do céu, e o bastão de Arão. Nossa Senhora é a verdadeira Arca da Aliança, porque ela nos traz o único Salvador, que é Jesus. Então, revestida de sol, não do sol, o astro que brilha nos nossos dias, mas o verdadeiro sol de justiça, que é o Senhor Jesus. Ela, tabernáculo do Altíssimo, morada de Deus, ela que é justamente a torre forte, que nos protege, ela nos é dada pelo próprio Senhor, por mãe. Como nós devemos nos alegrar então, como devemos ter esse desejo de contemplar Nossa Senhora, porque ela realmente nos traz a grande maravilha, como ela mesma proclamou no Magnificat: o Senhor fez em mim maravilhas, todas as gerações me proclamarão feliz, bem-aventurada, falarão de mim, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. Doravante, o nome de Deus, através de mim, também será proclamado. Cada vez que nós demonstramos a nossa devoção filial para com Nossa Senhora, nós estamos realizando a própria palavra de Deus, né? Nossa Senhora não fala simplesmente orgulhando-se da sua pessoa, longe dela isso. Ela é a mais humilde de todas as criaturas, mas ela fala justamente no desígnio de Deus. Ele olhou para a sua pequenez, no entanto, por meio dela fez maravilhas, nos dando o Salvador. Nós ouvimos na segunda leitura o apóstolo que fala que por meio de um homem entrou no mundo o pecado. Todos nós fomos marcados por esta nódoa do pecado. No entanto, por meio do homem verdadeiro, Cristo Jesus, então nós fomos libertos do pecado, para sermos a morada de Deus em meio à humanidade. A festa da Assunção de Nossa Senhora, além de proclamar uma verdade de fé, faz parte do nosso patrimônio de fé,
ela justamente anuncia que Deus age com misericórdia, estendendo as suas mãos, né, para nós. Derruba os poderosos seus tronos, nos diz Nossa Senhora. Derruba aqueles que se ufanam, mas Ele estende as suas mãos àqueles que nele confiam. Ele realmente renova todas as coisas. E Nossa Senhora, então, ela é a grande testemunha e o grande sinal. A verdade de fé da Assunção de Nossa Senhora é o quarto dogma de fé mariano. Nós sabemos que são 4, né, dogmas de fé referentes a Nossa Senhora. Verdades de fé proferidas de maneira solene pela igreja, né? Então a primeira delas, da qual decorre tudo, né, é a maternidade divina. Deus a quis por mãe do seu Filho Jesus. E esta verdade foi proclamada no concílio de Éfeso, no 4º século. Não é que foi criada, ela foi proclamada solenemente, porque alguns começaram a dizer, né, que Jesus era somente Deus, a humanidade dele era aparente. Logo, qual é a decorrência disso? Nós não fomos salvos, porque Deus não morre. Outros diziam que Jesus era só homem, um homem muito bom que foi adotado por Deus. Então, qual é também a consequência? Não fomos salvos, porque um simples homem não poderia salvar ninguém. Então, no concílio de Éfeso foi proclamada a verdade, que aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Logo, se ela é a mãe do Deus feito homem, ela é a mãe de Deus. Então, primeira verdade de fé, fundamento de toda a nossa devoção a Nossa Senhora. Mas Deus não daria para o seu filho uma mãe qualquer. Queria que realmente ela fosse este sinal, a aurora da salvação. Então, o seu nascimento, o nascimento de Jesus, deveria de ser algo extraordinário. Ela então permaneceu virgem, né, antes, durante e depois do parto. Esta verdade foi proclamada também no 6º século, né? Maria, virgem, antes, durante e depois do parto. Mas a morada de Deus, né, não é simplesmente uma pessoa pura, né, mas ela jamais conheceu a mancha do pecado. Assim como prepararam um lugar extraordinário para Deus se manifestar, a Arca da Aliança, a tenda também com o véu que cobria o tabernáculo. Então Nossa Senhora foi preparada por Deus, então isenta do pecado. Então a Imaculada Conceição, proclamada esta verdade no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. E por fim, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou a assunção corpórea de Maria aos céus. Por que isso? Porque muitos diziam, não, Maria é uma mulher qualquer, né? Seu corpo não era nada. Então, a igreja solenemente proclamou, né, baseada nos próprios textos bíblicos, o justo não vê corrupção, né? Então, também o corpo de Maria, no qual foi formado Jesus, então não viu a corrupção da morte, como consequência do pecado. Então ela foi assunta gloriosamente aos céus. E nós então somos chamados a olhar para Nossa Senhora, não como alguém que está longe de nós, sentadinha num trono com cetro, alheia a nós, mas ao contrário, devemos olhar como alguém
que pensa em nós e que cuida de nós, que intercede por nós. Ela manifesta a sua realeza junto de Deus através da sua intercessão. Queridos irmãos e irmãs, vamos então agradecer ao nosso Deus, que nos deu tão querida mãe. E o que ela nos ensina? Aquilo que ela disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Ela nos ensina também a levar a Jesus aos outros, como fez andando as montanhas até a casa de Santa Isabel e fez exultar João. Que possamos também nós, com Maria e como Maria, ter Jesus dentro de nós e levá-lo a todos aqueles que se aproximarem de nós, para que realmente Jesus possa reinar nos corações. Proclamemos o seu reinado pelo reinado de Maria. Amém.